Amém, Socorro? Abriu aí? Muito bom. Está com a Bíblia física? A física. Papel. O pessoal já abriu. Que bom. Nós vamos meditar nesse texto hoje. E eu queria pensar o seguinte: qual é a nossa missão? Nós estamos falando sobre a missão. A gente tem uma missão. Você já leu o livro Uma Vida com Propósito? O livro é sensacional, né? São 42 lições sobre propósito. E nesse livro ele diz que a missão de todo ser humano é glorificar a Deus. E ele vai desenvolvendo 5 partes de como nós podemos glorificar a Deus. Muito bom. Nós estamos falando aqui nesses dias, ou nesse último mês pelo menos, ou desde setembro, estamos falando sobre qual é a nossa missão. A gente tem que entender se a gente pode fazer qualquer coisa, ou se nós estamos aqui no mundo largado, sem direção, sem rumo. Então, como diz aquele velho Provérbios, para um barco que está no mar solto, qualquer vento é favorável. Mas se nós temos uma missão, nós temos um foco, um alvo, nós temos um propósito, a nossa vida está apontando para alguma coisa. Isso ajuda a gente a organizar a nossa vida. Por exemplo, os meus recursos, a minha energia, os meus talentos, o meu trabalho. Não é verdade? Quando você tem um objetivo, vou comprar uma casa, você trabalha pensando naquilo. Quando você coloca alguns objetivos na vida, você não fica mais solto, você não gasta o seu dinheiro de qualquer maneira. Não posso gastar porque esse recurso aqui é para aquilo. Vou investir na educação dos meus filhos. Então nós temos vários propósitos, mas Deus tem uma missão para nós. E tanto pessoalmente quanto coletivamente, nós precisamos estar focados nessa missão. E aí esse texto vai nos ajudar nessa manhã a pensar sobre isso. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Outra versão diz, conjuro-te, insisto, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o bom ensino, o verdadeiro ensino. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar mais uma vez? Deus querido e amado, nós te agradecemos por tua palavra, viva e eficaz e mais cortante do que uma espada. Nessa hora que nós nos reunimos e nos assentamos para ouvir a tua palavra, nós rogamos que o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, esse registro, ilumine o nosso entendimento. A nossa mente precisa ser iluminada, senão a gente não tem capacidade só meramente cognitiva de aprendizado para conhecer a tua palavra. Mas com o auxílio, a intercessão e a iluminação do teu Espírito, nós seremos despertados, nós seremos corrigidos, nós seremos exortados e seremos edificados. Por isso nós oramos para que o Espírito Santo de Deus opere enquanto nós falamos e expomos as Escrituras em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo sabe que vai morrer. Ele está preso em Roma, ele antevê a sua morte,
E quando ele está escrevendo a Timóteo, ele já sabe qual será, possivelmente, o seu fim. Timóteo foi um jovem que Paulo, em uma das suas viagens, encontra e leva esse jovem para treinar com ele. Timóteo é um aluno de Paulo. E Timóteo já está incumbido de grandes responsabilidades para conduzir uma igreja. E Paulo escreve 2 cartas instruindo esse jovem de como ele deve se portar na igreja, de como ele deve se conduzir, o que ele deve ensinar, como ele deve falar, as dificuldades que ele vai enfrentar nessa sua missão. E Paulo diz assim, olha, não se envergonhe de mim não, tá? Eu sou um preso, condenado, mas você deve sentir também as minhas dores, seja comigo, seja meu parceiro. Só que agora, na última carta, Paulo sabe que está indo à morte, ele dá o recado, digamos, sabe, está na moda falar isso, né? O suprassumo da mensagem de Paulo. As últimas palavras que vão orientar aquele jovem para seguir a sua missão, cumprir o seu propósito e glorificar a Deus. O que será que nós, se tivéssemos a oportunidade de antever a nossa morte, escreveríamos àqueles aos quais amamos? Que instruções nós daríamos? Não gasto meu dinheiro à toa, hein, menino? Será que ele falaria isso? Que instruções nós daríamos aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos discípulos? Eu acredito que seja algo muito importante, crucial, essencial. Você não vai perder as suas últimas palavras falando bobagem. Você vai dizer conselhos sérios, sei lá, olha, viva intensamente a vida com Deus, experimente o amor, não sei, mas Paulo diz, das suas últimas palavras, ele vai dizer o seguinte, eu quero convocar você, eu quero insistir para que você preste atenção numa coisa que é extremamente importante para a sua vida, Timóteo. Eu quero insistir, falar com insistência, conjuro-te, é uma palavra muito forte, pesada. E ele diz, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo. Veja, Paulo invoca o Pai e o Filho, e por meio do Espírito, ele faz essa convocação. Deixa eu dizer uma experiência particular minha que eu tive com esse texto. Talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava numa outra crise, agora eu estou em uma, aquela estava em outra, você sabe, né? A gente vai saindo de crise e vencendo para a próxima crise. E a minha crise tinha a ver, sim, com o ministério, com algumas coisas. Sabe aquela coisa que você olha para o lado e diz, como aquele pessoal naquela igreja é feliz? A crise da inveja. Você diz, olha como aquele pastor, tudo que ele faz acontece. E olha como aquilo dá certo, olha como aquela igreja é grande, sei lá, crises bobas, carnalidade, coração humano. E aí peguei meu fone de ouvido e fui correr no parque. E pus um CD, não se fala mais CD, né? Mas uma playlist, um projeto que foi lançado, cuja mensagem era baseada em 2 Timóteo. O cara fez músicas e fez uma pregação. E nessa pregação, enquanto eu corria, esse capítulo 4, ele vai dizendo assim, que Paulo vai dizendo a Timóteo, Timóteo, eles podem, você não. Ele vai dizendo uma série de coisas, tal, e Timóteo, eles podem perder a sua vida de qualquer maneira, você não. Sabe quando você vai ouvindo através daquilo a voz de Deus, eu corria, a lágrima se misturava com o suor, e eu falava bem alto, estava sozinho, porque eu tenho o costume de falar alto, falar só. Não só falar alto, mas falar só. Já encontrei várias pessoas na rua que acham que eu sou maluco. Mas dizem que isso é um sinal de inteligência, mas pode ser um pouco de loucura também, não sei. E eu estou lá, e ele dizendo, e eu gritava alto, eles podem, você não. Quer dizer, não importa o caminho do outro, eles podem até fazer algumas coisas, mas tem coisas que nós não podemos. Não devemos. A nossa missão, a nossa vocação, o nosso olhar é para outro lugar. Você é pai, mãe, ou você é filho, você já deve ter escutado dos seus pais. Você não é todo mundo, não é? Ou você já deve ter dito para os seus filhos, você não é todo mundo.
E Paulo está reunindo as suas últimas forças para instruir o seu jovem discípulo, aluno, justamente para enfrentar a dureza que lhe aguardava por carregar uma mensagem única, a qual ele precisava ser fiel, ter fidelidade. E aí, eu lembro até hoje daquele som no meu ouvido: Timóteo, eles podem, você não. E ali eu entendi, naquela minha crise boba, carnal, que algumas coisas que eu estava observando faz parte até mesmo da missão do cara. E às vezes também não é da missão, é um jeito. Eles podem, eu não. Mas todo mundo, Senhor, não pode, mas você não. Então ele vai dizendo: eu conjuro você diante de Cristo Jesus, de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Veja, Paulo não está dando qualquer conselho. Paulo não está dando um treinamento de autoestima. Paulo está falando daquela coisa mais essencial para a vida de alguém que conheceu a Deus, para a vida de alguém que experimentou Deus, para a vida de alguém que teve os seus olhos desvendados pela mensagem de Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de estar conversando com alguém, e eu tenho dito aqui na igreja muitas vezes, uma conversa de um conselheiro cristão, de um líder cristão, de um pastor, não é uma conversa de um parceiro, amigo, sabe aquela coisa, ai amiga, né? Ai amiga, eu estava conversando, a amiga disse. Quer dizer, não é que tem problema em ter conversas de amigos e migas, tem problema. Mas às vezes essas conversas, elas não estão revestidas da responsabilidade de orientar alguém conforme a palavra de Deus. O pastor Thomas diz que conselho, se fosse bom, se vendia, mas ninguém quer comprar dele, então ele dá de graça mesmo. Porque ele diz isso, a gente brincando, porque às vezes você fala e a pessoa não ouve, mas se ela paga, ela ouve. Ela ouve. Esses dias atrás, pensando nisso, falei com o Diego e com a Fabiana, estava vendo um pessoal vendendo um curso. Na verdade, estava ensinando como você vender um curso. Eu estava lá por outros interesses. Eu não paguei o curso, mas eu queria o sorteio do computador. Quem participasse da aula... A minha filha tinha falado que queria comprar o computador, não estava em condições de comprar. Eu falei, vai que Deus sabe essa. Eu sempre acredito que deve fazer alguma coisa. Aí me inscrevi naquele curso, a mulher ensinando como você fazer um curso. E ela disse um negócio. Ela disse assim: uma amiga desenvolveu uma mentoria para casais. E essa mentoria consistia no seguinte: como ter um casamento do jeito que Deus quer. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, está assim de alunos. Detalhe, quanto custa a mentoria? R$20 mil. Eu falei, Diego, Fabi, vocês, R$300 o curso aqui, 7 encontros, 5 encontros. E ela disse, está assim de gente querendo saber como é que você vive uma vida do jeito que Deus quer. Eu falei, e se a pessoa lesse a Bíblia? Pagar, R$80 por uma Bíblia? Mas o pessoal quer o negócio, a papinha mastigada, aquilo que o Guilherme falou semana passada, né? Que é a comidinha prontinha, não importa que eu vá pagar por isso. Então, nós não estamos falando desse tipo de conselho. A conversa que nós devemos ter, ou que nós temos, ela está diante de Deus e de Cristo Jesus. Então, quando você sentar com um conselheiro cristão, ou um conselho pastoral, você não está num lugar de vulnerabilidade, ai meu Deus, não. É um lugar diante de Deus e de Cristo Jesus, onde nós, em oração e leitura bíblica, buscamos orientação de Deus para a sua vida. Paulo não está lançando mais uma cartinha, mais uma epístola, porque a epístola era um documento muito conhecido da época. Não. Paulo está dizendo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, eu quero te falar alguma coisa. Gente, o que mais nós temos é gente habilitada para falar, ou que se sente habilitada para falar no nosso mundo, e quer falar de tudo, sobre tudo. Quer falar sobre tudo. Quer dar orientação para a sua vida sobre tudo.
como ter bom casamento, criação de bons filhos, como isso, como aquilo, e tudo bem, não tem problema se a pessoa tem essa habilidade, mas quando nós estamos falando acerca das orientações de Deus, a gente não pode jogar palavras fora. É precioso o que a gente diz, é valioso o que comunicamos. A pregação não é mais uma palestra, a pregação é, pela misericórdia de Deus, alguém se colocando diante de Deus para trazer clareza da palavra, para orientar a vida. Então isso é muito sério. Quando nós fazemos trabalhos que a gente faz na rua, eu sempre falava isso, o pessoal dizia o seguinte: pastor, primeiro você prega, porque pega todo mundo que só vai embora depois da comida, não é? O pessoal faz isso às vezes, vamos doar a cesta básica, faz um culto, deixa as cestas básicas, faz o culto, faz a pessoa ouvir depois da cesta básica. É legal, não tem problema, mas eu digo o seguinte: a gente dá a comida porque a pessoa tem fome, pronto, coma. Agora, se você quiser ouvir o que nós vamos dizer, isso é muito sério, muito bom, e é uma boa comida. Se você não quiser, não tem problema, pode ir, mas eu não vou trocar uma coisa por outra, porque é muito precioso, entende? Senão fica barganhando. Você me ouve e eu te dou alguma coisa em troca. Não, você recebe aquilo que te dá dignidade, mas se você ficar, você recebe um bom ensino. Paulo está convocando a Deus e a Jesus Cristo, dizendo: eu não estou falando isso, eu não sou mais um mestre. Eu não sou mais um mestre dentre tantos outros, eu sou um embaixador, eu estou falando em nome de Deus. Eu trago uma mensagem do céu. Como é que um profeta se apresentava diante do povo de Deus? Assim diz o Senhor. E se ele dissesse aquilo que não era do Senhor, ele era castigado por aquilo. Então, a palavra de Deus, o ensino de Deus, o conselho de Deus é uma coisa extremamente séria. E Paulo está dando esse conselho para o seu discípulo. Versículo 2, ele vai dizer qual é o conselho. Repita comigo: prega a palavra. Mais uma vez. Pregue a palavra. O conselho de Paulo é: Timóteo, você tem uma mensagem. Você recebeu da parte de Deus uma mensagem. Todos aqueles que são chamados por Deus, alcançados por Deus, recebem uma mensagem. E Paulo está dizendo a Timóteo: você tem um tesouro. O apóstolo Paulo diz assim: nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da mensagem, para que a excelência dessa mensagem não seja o vaso, mas o próprio tesouro, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja reconhecido. Paulo diz: pregue a palavra. Um pastor, um líder espiritual, um cristão, ele pode fazer muitas coisas, e deve. Ser um bom médico, ser um bom engenheiro, ser um bom trabalhador braçal, ser um bom faxineiro. Ele deve ter a sua profissão, mas ele deve saber que ser um bom TI, né? Como é que chama? Engenheiro de tecnologia da informação, enfim, um bom profissional. Mas antes de exercer uma boa profissão e abençoar o mundo, ele carrega uma mensagem dentro de si. Não dá para separar a pessoa da mensagem. Não dá para separar quem eu sou daquilo que eu carrego. Dá para entender isso? Quando nós nos aproximamos a primeira vez da comunidade que a gente tem trabalhado lá há 5 anos, eu lembro que eu tive uma conversa, e eu falo isso com todo mundo, em nome da igreja, eu estava lá, não estava sozinho. E aí eu disse para a pessoa: nós queremos servir essa comunidade como Deus nos mandar. Mas tem uma coisa, nós temos uma mensagem. Não tem como eu estar aqui e fazer de conta que não tenho essa mensagem. Em algum momento, essa mensagem vai ser transmitida, porque queima o meu coração. Essa mensagem queima o nosso coração. A palavra não é algo que fica aqui na mente, que apenas muda os nossos pensamentos. A palavra é aquilo que desce para o nosso coração, transforma a nossa vida e queima para que ela seja transmitida. O apóstolo Paulo, em outro texto, escrevendo
ele diz o seguinte para a igreja de Corinto: sobre mim cabe, sobre os meus ombros eu tenho uma responsabilidade, uma incumbência divina. Você se sente incumbido por Deus para alguma coisa? Você sente sobre a sua vida uma incumbência divina? Paulo diz: eu tenho uma incumbência divina, eu tenho uma vocação. E pode ser a pregação aqui, como estou fazendo, mas a pregação também é através da vida. E Paulo diz: ai de mim se não pregar essa mensagem. Eu estaria traindo o meu Senhor, mas também estaria negando a vocês o maior tesouro que Deus tem para entregar aos homens, aos seres humanos, que é a sua mensagem. Ele diz: ai de mim, porque sobre mim está essa incumbência, essa responsabilidade, essa vocacionalidade. Então ele diz para Timóteo, dá um ultimato: pregue, abra sua boca, testemunhe, comunique, anuncie. Qual é a mensagem que ele deve anunciar? É o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que Timóteo, Paulo e todos nós temos a incumbência de anunciar ao mundo. Veja, nós vimos isso, que em nome de Cristo nós somos embaixadores, convidando o mundo à reconciliação. A gente olha para o mundo, a gente diz muitas vezes, né? Está perdido, está desordenado, está caótico, está uma bagunça. A gente olha para a nossa sociedade e se assusta com uma série de coisas. Qual é a nossa missão? Deus nos deu uma missão: anuncie a mensagem. É um tesouro valioso. E aí, Paulo insiste: pregue a palavra. Timóteo, há muitos afazeres no mundo. Por exemplo, se vocês já leram Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Põe aí para mim, por favor, meu querido. Atos, capítulo 6, veja lá. Atos, capítulo 6. Tem uma passagem. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então vamos lá: viúvas dos hebreus, viúva dos gregos. A igreja tinha uma responsabilidade de sustentar aquelas viúvas, era um mandamento divino. Alguma coisa deu errado, alguém levou vantagem sobre alguém, as viúvas começaram a reclamar que estavam sendo desprivilegiadas umas sobre as outras. Versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos o quê? A palavra de Deus para servir às mesas. Não é correto. Tem muita coisa que nós devemos fazer. A igreja precisa fazer, precisa ser sal e luz do mundo. Você tem muitas atividades, muitos desafios, muitos afazeres, não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos definir o que é a prioridade de Deus para a nossa vida. Dentre tantas coisas que nos são colocadas para fazermos, o que é prioritário? A gente tem dificuldade, não tem, para escolher o que é prioridade? A gente mistura o urgente com o necessário, com o emergente. A gente vai misturando, a gente não sabe fazer a divisão. Mas os apóstolos e o John Stott, quando comenta o capítulo 6, diz que isso foi uma distração diabólica para que a palavra não avançasse. O teólogo John Stott escreve um comentário de Atos, do livro de Atos, ele diz isso: houve uma distração na igreja, e um dos nossos grandes problemas é a distração. E tem um negócio bem abençoado mesmo, que pode não ser tão benção, que é o tal do celular, né? Tem um documentário sobre redes sociais, que um dos engenheiros que criou o feed, ele diz assim: a maior invenção das redes sociais foi rolar o feed. Falou, aquilo para frente, tudo mudou. A gente faz o quê? Eu estou trabalhando aqui, em vez de fumar um cigarro, eu vou pegar o feed.
Em vez de fazer alguma coisa, vou me distrair. E a gente vai e rola, e rola, e rola aquilo ali. Mas outras distrações, o que é que distrai a igreja da sua missão? O que é que distrai você da missão que Deus te deu? Eu contei uma história já aqui, mas isso me chama muita atenção quando eu lembro disso. Um senhor muito distinto, crente, tinha um desejo no coração. E o desejo no coração dele era ser um pastor. Mas aí ele foi suprimindo aquele desejo, porque ele queria dar uma melhor condição de vida à sua família, e é justo. E ele então montou uma empresa, e a empresa dele fez sucesso. Ele era do ramo de turismo, se tornou um homem muito bem sucedido financeiramente, mas continuava crente, cultivando aquele desejo. E aí os netos vieram, e ele queria cuidar bem dos netos, e continuou trabalhando. Com 60 e tantos anos, quase 70 anos, ele descobre uma leucemia, num dos exames de rotina. E quando chega no hospital, os médicos internam e começam um tratamento. Vocês sabem que é muito agressivo, dá para depender de como está o estado. E ele chamou a filha dele para uma conversa e disse assim: filha, eu sempre desejei ser um pastor, mas sempre deixei esse desejo para outro momento. Se Deus me tirar do hospital, eu vou voltar para a minha igreja, e mesmo com quase 70 anos, eu vou dizer para a minha igreja que eu quero ser pastor. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Que em menos de 6 meses ele faleceu. Não estou questionando o quanto daquele desejo dele era lícito, o quanto ele deixou para trás, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso tempo é curto. A nossa vida tem prazo de validade. Os nossos recursos são escassos. O tempo é um recurso que não volta mais. A Bíblia diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é resgatar o tempo. Como é que nós podemos resgatar o tempo enquanto vamos vivendo? Porque muitas vezes nós vamos vivendo de soluço em soluço, de crise em crise, de desespero em desespero, de preocupação em preocupação, e quando a gente chega, quando a gente percebe, a gente está tendo vários sintomas da velhice chegando. E a Bíblia diz o seguinte: o livro de Eclesiastes quem já leu o livro de Eclesiastes aqui? É um excelente livro para você ficar feliz. Lê na segunda-feira. Geralmente se evangelizava na frente das universidades entregando o livro de Eclesiastes. No primeiro dia de aula dos universitários, dava o livro de Eclesiastes. Leia esse livro, semana que vem conversamos. Aí os caras voltavam e falavam: pelo amor de Deus, você quer o meu bem ou o meu mal? Mas o livro de Eclesiastes é excelente, porque ele vai falar dessa questão do tempo. E ele diz no capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vir os dias maus, você diga dele: não tenho mais nele contentamento. Quem diz isso? O grande pregador Salomão, um homem que experimentou, teve todas as experiências da vida, os jovens, né, que a gente experimentou de tudo, quando ele disse: isso é correr atrás do vento, mas fazer a vontade de Deus é o que nós devemos fazer enquanto temos força. Eu não sei se você já evangelizou alguém, e a pessoa diz assim: mas eu ainda estou jovem. Então agora é a hora, é o tempo que Deus quer você. As novas gerações devem ser nosso alvo, porque nós devemos ser instrumento de Deus para redimir, para restaurar, para colocar sentido no coração dos nossos jovens e crianças, para que eles olhem para o futuro e não saiam por aí atirando para qualquer lado, sendo enganados, mas que eles saibam para que eles estão vivendo. Então o livro de Eclesiastes é um excelente livro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os dias maus, do cansaço, da fadiga, você diga: não tenho mais neles contentamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você está tendo sabedoria para remir o tempo que Deus está te dando? Para usar as habilidades, os instrumentos, o conhecimento, os bens que Deus está te dando?
Porque também o escritor aos Eclesiastes vai alertar para isso. Ele diz, eu já tive dinheiro, mas isso... Já pensou Paulo dando instrução para Timóteo? Timóteo, é o seguinte, você vai abrir o seu banco, você vai ver as carteiras mais promissoras para o futuro. Meu querido, faça um curso de investimentos. Olha, cuidado como você aplica o seu dinheiro. Meu avô falava, meu filho, faça de tudo para colocar o dinheiro na poupança. Ele me dava um negocinho de colocar moedas. Ele falou, já encheu? Coloque na poupança. Aí meu avô juntou todo o dinheirinho que ele tinha, colocou no overnight. Dias antes do colo de melo, surrupiar tudo. Tudo é vão. Mas Paulo diz, pregue a palavra. Porque a palavra, também Paulo vai dizer em Romanos, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 6 de Atos que nós vimos, os apóstolos foram tentados a desviar. Então eles dizem, está aquela coisa na igreja, você sabe, né, irmãos? Na nossa igreja não tem isso, mas naquela igreja de Atos tinha muita discussão, não sei o quê, eu não concordo, eu quero, eu não quero, aquela confusão. Chama o pastor para resolver. E põe o pastor naquele redemoinho, e aí você fica rodando igual culto pentecostal. Sua cabeça fica doida, você vai dormir pensando naquilo, meu Deus, o irmão, a irmã precisa reconciliar, fazer, precisa construir, reformar. E a palavra? E o ensino? Então, os apóstolos disseram, olha, faça o seguinte, reúna a congregação, escolham entre vocês quem Deus vai dar sabedoria para resolver esse problema, que é a famosa instituição dos diáconos. Escolham dentre vós homens cheios de sabedoria, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e nós vamos continuar na oração e na palavra. Às vezes a gente tem a palavra, o ensino da palavra, a pregação da palavra como algo supérfluo, mas a Bíblia vai dizer que somente a pregação da palavra pode cativar o seu coração, o meu coração, pode tirar aquilo que tenta prender a nossa vida, tirar o pecado da gente e nos fazer homens e mulheres santos e santas na presença de Deus. Tem uma canção que eu acho maravilhosa, Grupo Logos, hoje eu estou só nas antigas, mas o Grupo Logos é bem atual, hein? E ele canta uma canção sobre o Evangelho. Ele diz, o Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se deu. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Há muitos ensinos maravilhosos que nós podemos dar aqui e damos. Tem encontro que a Lu promove aqui, a Lucimar, para pais e mães de adolescentes. Tem encontro de homens que a gente faz tempo de comunhão. Tem muita coisa aqui. E nós podemos fazer muito mais, não tem problema. Mas nós não podemos esquecer que somente a pregação do Evangelho converte o coração dos pecadores. Nós podemos dar um curso para você sobre finanças. Tem muita gente aqui especialista em finanças que, isso é boa. E você vai organizar a sua vida financeira. E você vai organizar o seu futuro financeiro. Mas se o Evangelho não tocar o seu coração, para desvendar o seu coração e colocá-lo diante de Deus, você vai morrer rico e vai para o inferno. É verdade. É verdade. Nós temos aqui pessoas especialistas em dar conselhos para casais. Não cobra 20 mil reais não, Diego, porque se cobrar a gente expulsa ele da igreja. Fabiana, Diego, equipe, para aconselhar o seu casamento, tornar o seu casamento mais agradável e você parar de reclamar da sua mulher ou do seu marido e abençoar e crescer e ser uma só carne. Mas se o Evangelho não for pregado ao coração do casal, vocês vão ter um casamento feliz e quando morrerem, vocês vão para o inferno. É a realidade. Porque somente o Evangelho salva o coração do pecador. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, vir a todos os cultos, todas as atividades da igreja, fazer tudo o que a gente pede, dar oferta, porque diz alguém, não sou eu, que a última coisa a se converter na vida de um ser humano é o bolso. O cara se converte, toma o bolso, fica
o camaleão, não, como é que é? O escorpião lá dentro. Pode ser uma pessoa generosa, dá oferta, mas se o evangelho não penetrar o seu coração, você vai ser uma pessoa muito generosa, mas vai morrer e não vai encontrar com Deus. Porque não é nada disso que salva o pecador, mas é o poder do Deus manifesto através do evangelho. E o que é o evangelho? As boas novas de Deus, meus irmãos. Que todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus por causa dos nossos pecados e da nossa natureza pecaminosa. Mas tem a boa notícia. O evangelho é a boa notícia de Deus, que diz o seguinte, que Deus encarnou na pessoa de Jesus, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi levado aos céus, para quê? Para carregar a nossa condenação e nos dar a ressurreição. Essa semana, eu estive visitando o projeto que a igreja faz lá na comunidade, está fazendo uma reforma do espaço, ficou muito legal, parabéns a todos os envolvidos que contribuíram. Aquele espaço vai ficar muito mais acolhedor, não é, seu Wilson? Para as crianças terem aula e fazermos outras atividades. E nessas minhas visitas, nós distribuímos cestas básicas, fomos visitar algumas pessoas e tal, e no caminho encontrei um rapaz. Esse rapaz, nós conhecemos ele, já esteve aqui. Hoje ele não está firme na igreja. E todo mundo diz, o fulano, né? E ele mesmo, quando ele me viu, ele já queria correr. Eu falei, não, você não vai correr não. Fui lá, falei, aí gritei para fulano, olha que eu encontrei aqui, o irmão. Benção, irmão. Ô, pastor, você me encontrou aqui, não sei o quê, estava com o cigarro na mão. Aí eu falei para ele assim, me dá esse cigarro aqui. E joguei o cigarro dele. Aí ele olhou para mim, eu falei, eu te dei 3 dias de vida. Você tem que me agradecer. Mas eu tenho intimidade para fazer isso com ele. E ele começou a dar risada, ele falou, eu pensei que você tinha feito de conta que não, eu joguei mesmo, pô. Vamos conversar. Aí levei ele para a sede, comecei a conversar com ele. Eu falei, irmão, como é que você acha que Deus te vê? Aí ele disse para mim, pastor, Deus está decepcionado comigo. É mesmo. Se você pudesse ver a cara de Deus, qual seria a cara que ele faria para você? Aí ele fez uma cara de raiva, de reprovação. Esquentando o raio já na mão para... Falei, é mesmo, meu irmão? É. Falei, pô, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está sorrindo para você. Deus está de braços abertos para você. Deus está feliz com a tua vida. E sabe por quê? Porque Jesus carregou a ira de Deus na cruz do Calvário. Jesus pagou, essa aspas, tá, gente? Teologicamente isso não é possível, mas assim, a cara feia de Deus estava na cruz para o seu próprio filho. Lembra que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Eu falei, meu irmão, sabe por que Jesus falou isso? Porque ele foi abandonado para que você nunca mais fosse abandonado. Eu imagino o que você deve estar pensando. Falei, lembra do filho pródigo? Quando o filho voltou, o filho não voltou dizendo, eu amo meu pai e quero a casa dele. Não, o filho disse assim, na casa do meu pai tinha comida melhor do que aqui. E quando ele volta correndo, o pai sabe disso. O pai dá um sermão nele. Ei, mas você é um cara irresponsável mesmo, hein? Até que enfim criou juízo, hein, menino? Vou te contar, hein? Chama o pessoal, tá vendo aí, ó? Não falei? É responsável, mas volta humilhado. O que é que o pai faz? Foi para ele, o pai correu, abraçou o pescoço do filho e beijava ele. Colocou sandálias novas, anel no dedo, roupas novas, mandou preparar uma festa e disse, vamos celebrar, por quê? Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. As boas novas. Paulo está dizendo, prega a palavra, Timóteo. Não é dizer que as pessoas vão para o inferno, eu disse aqui para vocês, né? Mas eu estou dizendo a verdade. O nosso destino era o inferno. Mas pregar a palavra não é assombrar as pessoas, é dizer, Deus veio ao seu encontro, Ele conhece o teu coração, Ele quer trocar o teu coração por um coração de carne, tirar o espírito velho, colocar um espírito novo e fazer de você uma nova criatura, mesmo você nem acreditando nisso. E você acha que eu digo isso porque eu acho bonzinho? Não, é porque é para pregar a palavra. Abraçamos aquele rapaz, eu e um outro irmão, e oramos, hein, irmãos? Porque você sabe que eu demoro às vezes na oração, né? Demoro. Oramos, clamando como se aquele homem fosse um homem mais santo,
mais amado desse mundo, e que precisava entender isso. Abracei aquele cara, nós nos abraçamos e oramos. Eu estou dizendo isso não é para glória nem nada, para dizer assim, é essa mensagem que nós temos para o mundo. Por isso Timóteo diz, prega a palavra, não gaste a sua vida com coisas fúteis. Nós estudamos essa semana, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente, a frase do C.S. Lewis, eternamente fútil. Tudo que não tem peso eterno, é eternamente fútil. Por isso a igreja do Senhor tem uma missão. Não é abraçar causas que não nos pertencem, ideologias construídas por homens para seduzir o nosso coração e a nossa atenção. A igreja tem um foco, olha para o seu Senhor e Salvador e segue o seu caminho, abraçando aqueles que estão à margem e dizendo, há esperança para você, meu querido. Pastor, mas eu estou chafurdeado na lama do pecado, eu estou nos meus vícios, eu estou perdido, eu estou afundado na minha própria crise, eu me sinto pecador miserável. Então a mensagem é para você mesmo, porque o fato de você se sentir um pecador miserável já é a obra do Espírito Santo na sua vida. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer a tempo ou fora de tempo, porque o tempo corre, a vida passa e o que vai ficar é aquilo que foi eterno e marcou o coração e a vida das pessoas. Nós temos uma missão, meus queridos. Você tem uma missão. E Paulo diz assim, olhe muito bem como você tem gastado a sua vida. Não é para colocar medo em você não, tá? Isso é para a gente pensar. Olhe muito bem como você tem gastado a sua vida, os seus recursos, seus talentos, suas habilidades. Se tem peso de eternidade, glória a Deus. Se não tem, cuidado para não ser futilidade, porque o que não é eterno, é eternamente fútil. E quando eu estava naquele lugar, eu sempre vou, né? Eu vou pensando no sermão, preparando o sermão, e vou vendo como é que esse sermão se dá na prática, e Deus vai dando esse presente. Nós tivemos esse presente de encontrar esse rapaz, e todas as vezes a gente ora. Eu não sei, talvez eu volte lá e esteja no mesmo lugar. E o que eu vou dizer para ele? A mesma coisa. Deus está sorrindo para você, porque a cara carrancuda dele foi colocada na cruz, para que haja esperança. Como é que você quer ser visto? Como que você quer ser reconhecido? Como que você quer ser recebido nos céus? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? E eu finalizo com 2 histórias para a gente orar. Já contei essa história, mas são histórias que me marcaram. A história do Billy Graham, reconhecido como uma das 100 maiores personalidades do século XX. Pregou para milhões de pessoas. E pregou uma mensagem simples, não era coisa complicada não. Billy Graham tem uma mensagem simples, objetiva, evangelística. Pregava sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre Jesus. No 11 de setembro, foi o único avião, além dos aviões militares, que foi receber autorização para voar no espaço aéreo americano, para trazer uma mensagem de consolo à sociedade americana por causa daquele atentado terrorista. Quando ele morre, o seu funeral tem característica do funeral de um presidente. E o seu filho diz umas palavras no seu funeral que me marcaram sobre a sua paixão por pregar o Evangelho. Billy Graham é conhecido como o maior evangelista da atualidade. Alguém que fez o quê? Pregou a palavra. Billy Graham fala num TED, em 95, para um grupo de pessoas que naquela época já era do Vale do Silício ali. E quando Billy Graham chega naquele lugar, você vai pensar o quê? Pô, o cara vai dar uma palestra que vai arrebentar. Billy Graham, com sua simplicidade, fala do Evangelho ao coração daqueles homens que pensam em tecnologia e dinheiro e negócios. Billy Graham era um homem fiel. E Billy Graham termina sendo conhecido como o grande evangelista da atualidade. E um outro homem, Dudé. Eu não lembro o nome dele até hoje, se era José, mas eu sempre conheci Dudé por Dudé, que era um homem negro, simples, trabalhador da roça, gostava de plantar hortaliças e vendia no mercado municipal da cidade as entranhas salgadas dos animais, porco, boi, sabe? O pessoal tinha muito isso, para fazer feijoada, mas para fazer outras coisas também. E Dudé era um homem que era reconhecido por vender
essas entranhas salgadas no seu nome agora. Miúdos, tripas, essas coisas, né? Deliciosa no feijão. E também era um plantador de hortaliças. Na semana do 10 saía com um carrinho de mão e cantando: glória, glória, aleluia. Aí passava alguém: soldado, a paz. E se o cara parasse do 10 e falasse: soldado, já entregou a vida para Jesus? Você precisa entregar a vida para Jesus. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Um homem negro, simples, trabalhador. Dudé fez isso a vida inteira. Eu conheci desde criança o Dudé. Quando eu tive uma experiência de conversão, sentei lá e sentou comigo e falou: soldado, está preparado? Já entregou a vida para Jesus mesmo? Quer fazer isso novamente? Eu falei: não, eu tenho certeza da minha salvação. Porque aí minha avó falava: deixa de bobagem, Dudé. Só quem é salvo não é quem frequenta a igreja Assembleia de Deus, não, porque estava querendo dizer isso, né? E Dudé chegava no culto, ele dava: ô glória para Jesus, o pessoal pulava da cadeira. Uma vez Dudé chegou num culto de quarta-feira na igreja, portas fechadas, ele veio direto da roça, veio sujo, eram as 7 horas, mas ele não perdia o culto, aí ele entrou, bateu na porta, entrou, quando abriu a porta, ele: glória para Jesus, o pessoal, a mulher caiu da cadeira. De verdade essa coisa. Estava todo mundo concentrado no ensino. Dudé é um cara alegre, glorificava, cantava. Onde você chegasse, não tinha tempo ruim, o homem tinha uma vida difícil. Dudé morre de uma maneira muito triste, um câncer e tal. Alguém escreve um livro naquela cidade para contar as personalidades hilárias daquela cidade. E aí ele conta: fulano, isso. Aí conta a história de Dudé. E ele quer fazer isso. Dudé era fazia isso, fazia aquilo, cantava, pregava, e no final ele diz: Dudé foi um pregador do Evangelho. Eu falei: Deus usou essa mula para marcar a memória do seu filho. Um pregador, Billy Graham e Dudé. Você quer ser reconhecido como quem? Alguém que acumulou muito dinheiro? Deixou muitas casas, muitas posses? Ou alguém que foi instrumento de Deus para povoar a eternidade com gente? Nós queremos ser reconhecidos como igreja tal, de poder, de força, de influência, de o quê? Ou nós queremos ser reconhecidos como a igreja que foi apegada à palavra e à oração, e o seu testemunho conduziu pessoas à eternidade? Porque na eternidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encontrar e Deus vai dizer, Jesus vai dizer: olha lá, ó, eu te dei esse privilégio. Eu? Foi você, você. Tá lá, vamos celebrar. Pregue a palavra a tempo ou fora de tempo, cumpra o ministério de um evangelista, faça a vontade de Deus. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar para encerrarmos. Talvez nessa manhã você diz: mas pastor, eu sei tão pouco. Meu amigo, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, quando vocês foram colocados diante das pessoas, o Espírito Santo vai te dar condições de testemunhar. Não, você não testemunha porque você tem muito conhecimento. Você diz: mas pastor, eu sou uma pessoa tímida. Ih, rapaz, o Espírito Santo é especialista em transformar gente tímida em testemunhar, gente que testemunha do Evangelho. Mas eu sou tão enrolado. Comece com aquilo que você tem nas mãos e sabe fazer, e Deus vai fazer grandes coisas. Queria que você fechasse seus olhos. Pai querido e amado, há tantas mensagens que nós podemos trazer ao mundo, mensagens aos nossos filhos, às nossas famílias, aos nossos subordinados em trabalho, aos nossos chefes, tanta coisa que nós podemos comunicar ao mundo. Mas nós temos uma mensagem que essa nós temos a responsabilidade amorosa de comunicar. É a mensagem do Evangelho, que liberta os encarcerados nas prisões, que abre os olhos daqueles que estão cegos, não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. Essa mensagem é a mensagem que glorifica a Deus, além de salvar. Primeiro ela glorifica a Deus, lança a luz em Jesus, que nos faz adorá-lo. Não somente nos livra do inferno, mas nos coloca na posição de adoradores e adoradoras, e nos conduz para a eternidade. Pai querido e amado, ajuda-nos a remir o tempo,
a usar as ferramentas que nós temos em nossas mãos, a usar as nossas habilidades e os nossos recursos, para que essa mensagem abra os olhos de quem não está vendo nada. Não é uma mensagem de juízo, no sentido de que nós vamos condenar as pessoas. Não! Mas é uma mensagem de salvação, de resgate. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos habilite e capacite cada dia mais. Que essa igreja seja empoderada pelo Teu Espírito Santo, para sair ao mundo, às comunidades, em nossas casas, trabalhos, condomínios, as ruas, e na oportunidade que tivermos, abraçarmos os desesperançosos, os possuídos, os que estão presos, os pecadores e pecadoras, assim como nós. O pregador, o mensageiro, é aquele que fala do lugar de um pecador para um outro pecador, mas fala pela iluminação do Teu Espírito. Por isso oramos, ó Deus, para que o Senhor nos envie e que nós possamos fazer o nosso trabalho enquanto vivemos, pregar a palavra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e infinitas consolações do Seu Santo Espírito, seja sobre nós, o povo de Deus, reunidos aqui nessa manhã, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, te envie e te use com graça, poder e autoridade para abraçar os irmãos e irmãs que estão na rua e precisam receber as boas novas em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com esse cântico, os irmãos estão despedidos. À noite nós temos Cantina das Arteiras, participe com a gente, vai ser uma bênção também nosso culto noturno. Deus abençoe. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu